Então vamos ver agora o cálculo da transformada inversa de Laplace dessa função g de s, cuja região de convergência deve ser tal que obtenhamos no tempo uma função não causal. A gente já vai desenhar a região de convergência tal que essa restrição ou essa característica seja imposta. Então vamos começar raízes do denominador, ou seja, polos de g de s. S igual a menos 3, esse é bem evidente. E o segundo, por Bhaskara, menos 2 mais ou menos j. Então veja, vou ter raízes complexas. Tá? Isso não vai impedir o uso do processo, o uso do procedimento. Valores que zero o numerador, os zeros de g de s, somente um, s igual a zero. Só estou marcando, ele não tem efeito no procedimento, como a gente já viu. Então significa que eu posso escrever g de s como s sobre s mais 3, s mais 2 mais j, s mais 2 menos j. Vamos ver a região de convergência graficamente, agora que eu tenho os polos zeros. Então vou ter em menos 3 uma fronteira, passando exatamente pelo polo s igual a menos 3. Tenho um polo em menos 2 mais j e outro polo em menos 2 menos j. Aqui, lembre-se, eu tenho duas fronteiras que estão sobrepostas. Vou fazer aqui dois traçados aqui mais grossos para a gente entender. Já que eu quero uma função não causal no tempo, significa que eu vou ter como região de convergência a região à esquerda da fronteira mais à esquerda. Por que eu sei disso? Porque individualmente cada fronteira tem que ter região de convergência à sua esquerda. Tá? Então veja, essas duas fronteiras sobrepostas têm que ter região de convergência à sua esquerda para que a interseção com a região de convergência à esquerda da fronteira em menos 3 gere como resultado essa região machurada. Né? A gente vai comentar mais isso mais à frente, tá? Para a gente verificar que realmente se trata de uma... Essa região descreve uma função não causal. Bom, em cálculo 4, eu não vou resolver pelo procedimento de cálculo 4, mas só para a gente entender como é que a gente formularia as suas frações parciais. Então, teríamos um coeficiente A, S mais 3, mais um coeficiente, não vou colocar B, vou colocar uma letra aqui, F. Fs mais... Não fui feliz aqui. Vou colocar D e E. Só para não confundir G e não ter mais misturas. Então, em cálculo 4, a gente não abre esse polinômio do denominador quando ele gera raízes complexas. Eu montaria um sistema 3x3 para identificar quem é B e E e completaria o quadrado desse termo, eventualmente, para obter a transformada inversa, tá? Que teria termos senos e cossenos. Tá? Nós não vamos fazer isso, tá? A gente vai por um outro caminho. Um caminho com menos exceções. Tá? Isso aqui seria uma exceção à regra, vamos dizer assim. Tá? Então a gente vai evitar isso. Em sinais sistemas, eu vou tratar de gerar frações parciais da mesma forma com que eu gerei para raízes reais. Então, eu vou ter aqui B,
S mais 2 mais J mais C, S mais 2 menos J. Este A é o mesmo. Este B e C é diferente do D e E que eu obteria. Tá? E lembrando aqui, ó, cada fração gera uma fronteira. Tá? Lembrando que eu tenho duas fronteiras aqui sobrepostas. Cada fração tem um polo. Então, se cada fração tem um polo, eu tenho duas possibilidades, uma causal e uma não causal para cada um deles. Se eu quero como resultante uma função não causal, individualmente cada uma dessas frações tem que gerar uma função não causal. Então esse é vamos assim, um outro jeito de interpretar a região de convergência. Vamos encontrar esses coeficientes. O coeficiente A, obtido pelo limite de S tendendo a menos 3, valor que zera o seu denominador dessa fração, do produto S mais 3, que multiplica G de S. E G de S é S. E note que agora eu vou escolher, basicamente, entre estas duas representações a que for mais fácil obter o resultado final. Então, S mais 3, eu vou escolher a primeira. S ao quadrado mais 4S mais 5. Por quê? Porque quando eu substituir o valor de S igual a menos 3, eu tenho menos termos aqui para trabalhar. Então, eu vou ter menos 3 dividido. Menos 3 ao quadrado, 9, mais 5, 14. Menos 12, 2. Então, 14 menos 12, 12. B. Limite S tendendo. O valor que zera o denominador dessa fração. Menos 2 menos J de S mais 2 mais J e multiplica S. Aqui eu não vou escolher essa representação, porque fica difícil a simplificação com esse termo. Eu tenho que excluir um dos polos. S mais 2 mais J, então vou excluir esse fator na simplificação. S mais 2 menos J. E vamos ver o resultado. Tá? Então, simplifico. E eu terei menos 2 menos J dividido por menos 2 menos J mais 3, menos 2 menos J mais 2 menos J. Isto é igual a menos 2 menos J dividido por 3 menos 2, 1 menos J, que multiplica menos 2 mais 2 cancela, menos J mais menos J, menos 2J. Agora a parte, eu diria assim, significativa. Eu tenho que deixar o denominador real. Vamos só continuar aqui a expressão para simplificar, para a gente depois multiplicar e dividir pelo conjugado do denominador. Isso é importante, porque depois a gente vai ver que a gente vai aplicar relações de Euler, e tendo isso fator já organizado, já como número real, facilita. Então, eu vou ter aqui menos, vou colocar aqui, menos J com menos J, dá menos 1, menos 2, então, menos 2J. Então, menos 2 menos J, que multiplica menos 2 menos 2J, menos 2 menos J, aqui pelo conjugado, né?
igual. Então, vamos ver aqui. Mais 4 menos 4J mais 2J menos J que multiplica mais J dá mais 1, então mais 2 dividido por mais 4 mais aqui eu só corrigindo, né, gente? Senão eu cometi um erro aqui. Aqui é o menos 2J, que está justamente multiplicando o seu conjugado. Então, vou ter aqui menos 4J mais 4J mais 4. Eu vou obter aqui 6 mais menos 2J dividido por 8. Tá? Ou, só fazer uma simplificação, 3 menos J dividido por 4. Tá certo? Então veja esse passo aqui que eu fiz, só para ver que é operação com números complexos. Você usar a calculadora, você vai obter exatamente esse valor, tá? 3 quartos. Então, na calculadora deve aparecer 0,75 menos 0,25J. Não há nenhuma dificuldade. C. Veja que o C eu vou ser um pouquinho mais rápido. Tá? Basicamente, eu vou cancelar agora este termo aqui. Tá? E vou substituir no lugar de S o valor que zera esse termo. Então, veja, eu já vou partir para essa segunda linha. Então, eu vou ter menos 2 mais J dividido por menos 2 mais J mais 3. E, já que eu eliminei esse, eu vou ficar com esse aqui em aberto. Então, eu vou ter menos 2 mais J. Opa. Mais 2 mais J. Que é igual a menos 2 mais J dividido por 1 mais J e aqui mais 2J. Estão vendo que todo esse resultado é conjugado desse? Isso implica que o resultado final é 3 mais J dividido por 4. Então aqui vale uma regra. B é sempre o conjugado de C. Tá? Então, já que eu tenho denominadores conjugados entre si, os seus numeradores são valores conjugados. Tá? Sempre. Então, se você fizer o cálculo correto de um termo, o outro é o seu conjugado. Então, vamos escrever agora G de S igual menos 3 sobre 2 dividido por S mais 3 mais 3 menos J dividido por 4 S. Então vamos lembrar aqui qual que é o termo. Mais 2 mais J. Mais 3 mais J dividido por 4
S mais 2 menos J. Agora que nós obtivemos as frações parciais, vamos encontrar as transformadas inversas de cada fração. Tá? Eu vou primeiro mostrar a vocês quais são as funções possíveis para cada fração. E depois a gente vai unificar esses resultados no domínio do tempo. Os resultados que eu falo, essas frações complexas. Então vamos considerar aqui, ó, menos 3 sobre 2 dividido por S mais 3 tem duas possibilidades. Ou nós estamos, se nós tratarmos da parte real de S maior que menos 3, isso nos leva a menos 3 sobre 2 e na menos 3t u de t. Versão causal. Se a parte real de S for menor do que menos 3, versão não causal, mais 3 sobre 2 e na menos 3t u de menos t, desculpe. Certo? Então, causal, não causal. A fração, eu vou colocar até aqui de uma maneira mais... Vou colocar cada uma, tá? Não precisa deixar totalmente simplificado ou genérico. S mais 2 mais J, quando a parte real de S é maior do que menos 2, tá? Lembrando, a parte imaginária não afeta em nada a região de convergência, como a gente viu aqui em cima. Ó. É a parte real que define essa fronteira. Então, nós teremos 3 menos J dividido por 4. E vou colocar aqui, ó, menos 2 menos J que multiplica T u de T. Parte real de S menor do que menos 2. 3 menos J dividido por 4. Negativo. E na menos 2 menos J, T, u de menos T. E finalmente, 3 mais J, né? Isso, dividido por 4, S mais 2 menos J, parte real de S maior do que menos 2, parte real de S menor do que menos 2. Então, vamos ter 3 mais J dividido por 4, e na menos 2 mais JT, u de T, 3 menos J, 3 mais J dividido por 4, tudo isso negativo, e na menos 2 mais J, T, u de menos T, versão não causal. Notem particularmente nesses dois termos que atuam praticamente de maneira simétrica, tá? Não faz sentido ter um resultado causal de uma expressão e um resultado não causal, porque quando eu fizer a interseção, por exemplo, desse termo com esse termo, dá conjunto vazio. Deste termo com este termo, dá conjunto vazio. Então, eu só posso escolher este e este, ou este e este resultado, para dar conjunto não vazio. Tá? Lembrando, sempre interseção de regiões de convergência. Vamos fazer um gráfico aqui de tudo isso. Tá? Aqui é o G de S que eu vou colocar, tá? Então, veja, para a primeira região que a gente tinha menos 3, segunda região para menos, vou colocar melhor aqui, né?
menos 2 menos j, e aqui menos 2 mais j. E a gente viu que o resultado tem esses três polos, tem um zero também, mas não importa. E o resultado tem que estar à esquerda da fronteira mais à esquerda. Ora, individualmente eu tenho esse conjunto e esse conjunto, vou colocar AB, esse conjunto e esse conjunto CD, esse conjunto E e esse conjunto F. Tá? Então vamos colocar aqui só para a gente ilustrar todas essas possibilidades, ficar bem claro aqui que a gente está tratando. Então veja, eu tenho aqui o B e o A, o C e o D, o E e o F. Os conjuntos, né? Lidando aqui com essas parcelas aqui. Então veja, para obter esse conjunto resultante, a partir das interseções, veja, eu vou fazer interseção, interseção, e o resultado tem que ser igual a essa região. Obrigatoriamente, para dar este conjunto, eu estou fazendo interseção de A, C e E. Então, eu tenho que, o resultado final são as funções temporais A, C e D, para que a região de convergência seja a região de convergência do meu problema. Então, estão vendo que cada fronteira está associado a cada uma das frações e cada fração pode levar a dois conjuntos, à direita da sua fronteira e à esquerda da sua fronteira. Tá? E lembrando que o resultado final é uma interseção de todos esses conjuntos individuais de cada fronteira, basta rapidamente verificar qual é a região de convergência individual. Logo, vamos colocar aqui. Assim, o nosso g de t vai ser, então, função A mais 3 sobre 2, e na menos 3t, u de menos t, fração C menos 3 menos j dividido por 4, e na menos 2 menos jt, u de menos t, e última fração e, mais j dividido por 4, e na menos 2 mais jt, u de menos t. Então, só vou colocar aqui em azul. A interseção desses conjuntos marcados em azul geram esse conjunto em vermelho, que é a região de convergência do problema. Tá? Então, individualmente, esses subdomínios, quando nós calculamos sua interseção, gera o domínio total G de S. Porque eu tenho que verificar simultaneamente os domínios de cada fração. Agora é o seguinte, nós vamos trabalhar com esses dois termos complexos, porque se a gente olhar em cálculo 4, deveria ter seno e cosseno aqui, tá? Dado essas características de simetria, ou seja, de resultados conjugados, basta aplicar a relação de Euler, tá? Outra coisa, quando eu tenho G de S razão entre polinômios de coeficientes constantes, eu sei que a G de T é real. Tá? Então, esses J's que estão presentes aqui, eles só estão nos iludindo, vamos chamar assim. Relação de Euler permite obter o resultado final. Então, 3 sobre 2, e na menos 3t, u de menos t. E agora veja o que eu vou fazer. Tudo que é constante nesses dois termos, eu vou deixar isolado. Tá? Então, eu percebo, ó, e na menos 2t, u de menos t, e na menos 2t, u de menos t. Então, posso tirar tudo isso,
junto com esse sinal menos. Então, vou ter E na menos 2t. Posso tirar o 4 também, dividindo. U de menos t. E o restante eu vou manipular. Então, vou ter aqui, ó, 3 menos j, E na menos jt, mais 3 mais j, E na mais jt. Tá? Sempre esse procedimento. Tudo que é constante nesses termos conjugados, eu deixo eles isolados. Tá? E agora só vou trabalhar um pouquinho mais naquela expressão. E na menos 3t, U de menos t, e na menos 2t dividido por 4, U de menos t. Depois vou puxar uma parcela desse 4 aqui para dentro, para a gente poder aplicar a relação de Euler. Então, só vou isolar agora. Todos os termos que têm coeficiente real desse exponencial num único elemento. Então, vou ter aqui 3 E na mais jt mais E na menos jt. Tá? Então, puxei esse termo e esse associado a exponenciais. Já troquei a ordem aqui para facilitar. E aqui eu vou ter mais j melhor até. Vamos deixar mais j mesmo. Então, E na mais jt menos E na menos jt. E agora eu tenho que passar tirar 2 aqui, basicamente fazer isso. Simplificar por 2. Dois aqui e 2 aqui. E última etapa é passar esse 2, esse j aqui, para o denominador. Né? Então eu faço isso. Se eu multiplicar e dividir por j, não altero em nada. E aí a gente obtém o resultado que nós conhecemos, associado a raízes complexas do denominador, menos E na menos 2t, dividido por 2, U de menos t, e aqui notem, 3 cosseno de t, j com j dá negativo, esse j do denominador forma o seno de t. Tá? Ou para deixar mais simplificado, mas não é mais necessário tanta simplificação, eu tenho meio de 3e na menos 3t menos e na menos 2t, 3 cosseno de t menos seno de t, tudo isso u de menos t. Tá? As simplificações que eu quero que vocês sempre façam é aplicar a relação de Euler para chegar nesta estrutura. Tá? Então veja, a gente converte esse termo aqui, que aparenta ser imaginário ou complexo, e por relação de Euler, simplesmente a gente obtém esse termo. Então veja, essa é a versão do problema. É o resultado do problema. Só vamos colocar aqui um extra. Extra. Se G de t for causal,
tá? Que não é o caso do problema, mas se fosse, nós teríamos g de t igual a menos meio, 3e na menos 3, menos e na menos 2t, 3 cosseno de t menos seno de t, u de t. Então veja, bastante simples o procedimento para obter a versão causal. E essa versão causal, veja, seria as funções b, d e f, tá? Para gerar as interseções à direita da fronteira mais à direita, se incorporaria ou incluiria S igual a J ômega. Então vamos colocar aqui, ó, que é estável. Tá? Então, como colocar, vou grifar bem aqui, ó, isso aqui é extra. A solução é esta aqui. Tá? Este aqui é o extra. Tá? Só para a gente ver como é que a gente obtém rapidamente a versão causal e a não causal. Tá? O problema aparentemente foi trabalhoso, tá? Mas apenas porque eu estou mostrando vários aspectos aqui. Então veja, só para a gente reprisar. Faço a fatoração, trabalho com frações envolvendo números complexos, sei que eles aparecem em pares conjugados, porque os coeficientes são reais. Isso nos leva a saber que o coeficiente de uma dessas frações é o conjugado do coeficiente da outra fração. Tá? Monto a estrutura, verifico pela região de convergência quais das funções de cada fração parcial eu vou utilizar para compor a solução total. E depois aplico relação de Euler para obter senos e cossenos, para obter uma função g de t real. Né? Então vou grifar aqui, ó, real, assim como essa aqui também é real.